Bora falar de quê? O que nós já falamos aqui? Código. Código. Uau, código. Isaías É aquele olhar, 55. Isaías 55, 8 e 9. Eu quero ler essa passagem também. Acho muito importante, porque essa passagem é a direção Código. que Deus trouxe para nós, para a gente poder fazer essa pergunta. Então, bora lá. Isaías 55, né? Isso. Pois meus pensamentos não são... Isaías 55. 8 e 9. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a superior a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Uau, poderoso. Bora lá, faz a pergunta. Isabela e Maurício, qual o código para um casamento extraordinário? Cara, tanto que Deus é especial, eu coloco uma pergunta, dizer que o casamento é extraordinário, então o código. Ele trouxe o bom humor. Mas além disso, tem algo mais poderoso aí, cara. De verdade, vocês dois que parece que nasceram totalmente um pro outro. Agora, tem o que? Você acha que é a geração dela, família, origem? O que é? O que é realmente que faz isso ser tão extraordinário? Porque, de verdade, o bom humor você sempre teve. Sim. Você já vem, mas não é só isso, Maurício. Olha, é preciso de uma certa caridade. Uau, dentro de qualquer relacionamento, inclusive do relacionamento marido-mulher. Sempre, quando você vai falar alguma coisa, às vezes reclamar ou vai questionar alguma coisa, ou colocar alguma coisa dentro do casamento, se coloque no lugar da outra pessoa. Tente abordar com o maior carinho possível. O emissor, quando emite uma mensagem, ele precisa que o receptor entenda. Uau. Se a pessoa não chegar já de maneira bruta, de maneira arrogante, não funciona. Então, até para a gente reclamar, tem que ter carinho. Porque aí a pessoa vai estar receptiva, a gente vai estar com uma comunicação eficiente. Consegue ouvir, né? E a gente consegue ouvir e falar, né? Gente, parece perfeitinho demais, mas eu e a Isabela temos muitos problemas de comunicação, tá? A gente faz terapia, a gente tenta buscar o aperfeiçoamento, a gente faz terapia nesse momento. Mas aí tá o extraordinário, né, Maurício? Hoje era um dia de terapia, eu e a Isabela. A gente faz... Mas continua assim. Coisa boa. Nossa, então, quinta-feira é o dia nosso, né? Como é que é o grupo que a gente fez? Família Machado Pereira. Não, mas tem um nome das meninas lá. São duas meninas que estão em São Paulo, que é online. A gente faz toda quinta-feira. Isso. Toda quinta-feira, para melhorar cada dia mais nossa comunicação. Que bacana. Né? Mas eu entendo hoje, complementando, que assim, o mal dos relacionamentos é a falta de comunicação. E para a gente aprender que comunicar não é falar, é uma vitória. Né? Sim. Porque se fosse falar, a gente era os top da galáxia, porque a gente fala muito, eu falo muito, o Maurício fala muito, mas a gente descobriu que a nossa comunicação tinha muitas falhas, né? Muitas falhas para comunicar com a Alice, que é uma geração diferente, né? O Maurício quer criar a Alice igual o pai dele criou ele. Não dá certo. Então, são questões, e hoje, assim, até lá no encontro de casais, eu estou levando essa pegada, né? Essa temática. Sim. A gente tem que cuidar da comunicação dos casais. E a gente começou aqui, né? Porque a gente pensa assim, porque a gente é demais, a gente fala. Não fala. Tem muita coisa que a gente deixa de falar. Eu, por exemplo, para evitar qualquer discussãozinha, eu prefiro não falar. E isso foi me calando de uma forma que eu fui sofrendo, né? Porque eu estava deixando de me comunicar. Então, isso foi uma falha. Quando eu fui perceber, né? E eu sou doadora, eu quero fazer pelo outro. Quando você para olhar para si, tá errado. Né? Todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem a sua forma de se comunicar, tem seus desejos, suas necessidades, seus questionamentos. Então, essa é a nossa busca. Então, o mais legal, gente, não é o que errou, o que acertou, o que está buscando, é fazer. Sim. Né? Então, eu falo que eu sou gente que fala e eu sou gente que faz. Perfeito. Né? Eu falo, eu faço. Então, tipo assim, para Alice... Porque tem muita gente falando e não está fazendo, né?
Não adianta. E do meu lado, né, Gilberto Hélia, eu sou um cara que é bem comunicativo, mas eu não entendo indireta, eu não consigo entender uma indireta. Aquelas, assim, ficar emburrado para mim, para tentar me mostrar alguma outra coisa, eu não vou entender. Entendeu? Cara, que massa então, Isabela, a gente já combinou. Fala, verbaliza o que você está querendo, porque eu vou responder com o maior carinho possível. Né? Ou sim ou não, vai ter uma resposta. Porque eu não entendo se você ficar triste, esperando que eu note que você fica triste, porque outra coisa está acontecendo. Eu não entendo. Esse é um código que você não entende. Lento. É um código. Eu sou lento. É um código. Isabela, quando você guarda muita coisa para você, não chega no ponto que você estoura também, não? Mas assim, eu tenho a gente não tem essa explosão, sabe? Aí chega a hora, ou eu às vezes me sinto mal, e aí eu procuro entender o porquê, né? O que que tá ruim? Para poder ir atrás, mas eu sou gente que faz. Então, assim, eu realmente procuro fazer. Nem sempre eu acerto, nem sempre é do jeito que ele gostaria que fosse. Né? Às vezes eu espero a hora errada, às vezes ele fala assim, nossa, lá veio o domingo de manhã da DR. Eu queria que DR não chamasse DR. Porque eu tinha vontade de conversar coisa que eu acho que era legal conversar sobre aqui. Gente, deve ser muito legal conversar sobre isso. Mas não tem outra palavra para falar, acho outra palavra, né? Então, assim, vamos conversar sobre isso? Para mim, ia ser massa. Sabe? Sim. Mas às vezes para ele não é. Chama 10 já ficou ruim. Ai, tem que ter outro nome, gente. Tem que mudar o nome, né? Mas então eu sempre acho que conversar é bom, né? Nossa, eu vou conversar isso, vai melhorar e a gente vai fazer aquilo e vai ser top. Uau. Né? Então, aí às vezes a gente frustra, né? Porque nem sempre é daquele jeito que a gente gostaria. É um exercício. É um exercício. A questão da comunicação que você falou é tão interessante, porque não é sobre o que a gente fala, é sobre o que a pessoa está entendendo que a gente está falando. Né? Exatamente. Então, assim, no relacionamento. Eu falo isso desde que você me conhece. Não é o que eu falo, é o que você escuta. Não tem jeito, senão. Então, você tem que estar atento ao que o outro ouviu. Porque se ele interpretou errado, já me interessou, não adianta a minha intenção, né? Nós somos tão bebês em relacionamento, gente, tão criança. A gente precisa ter consciência disso, porque é o seguinte, eles têm 30 anos, estão juntos. A gente também vai fazer 30 anos, né? E nós somos criança na comunicação, no relacionamento. Estamos aprendendo. E criança, quando você vai conversar com ela, você agacha e fica da altura dela. Sim. Então, a gente tem que fazer isso, cara. Muitas vezes. A gente não consegue comunicar. Se a pessoa... Para a criança entender você tem que agachar e falar olhando nos olhos dela. Então, relacionamento do mesmo jeito, porque a gente vai ser bebê nessa parada há muito tempo. Por mais que a gente ache ter maturidade, por exemplo, o que eu acho extraordinário? O que eu acho que, creio que o Senhor está trazendo para nós aqui, inclusive quando ele está dizendo essa palavra assim, ó, que ele finaliza dizendo assim, ó, tanto é superior a minha conduta e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Olha só, por mais que você já pense numa resposta, Deus já sabe o que você vai dizer. E já sabe o que você vai ouvir. Então, ou seja, essa sabedoria de Deus é incrível, porque ele te conhece profundamente. Então, ele sabe como é que você vai agir. Então, dentro dessa condição, se a gente gerar uma habilidade para começar a lidar nessa comunicação, nesse jeito de tratar, eu acredito que facilita muito, muito mesmo. A gente, às vezes, está gerando uma comunicação muito difícil, códigos muito difíceis de entender, mimimi demais, tem que dar uma birrinha. Então, assim, para mim, extraordinário é isso. É vocês, faço terapia, estou insistindo, tem 30 anos, é a realidade, não é fácil, mas nós estamos com bom humor mesmo, nós estamos procurando viver bem, eu não gasto tempo com mimimi, então é clareza, porque uma das coisas que relacionamento precisa é clareza, né, meu amor? Isso. Tá gripadinha. Quando você tem que entender, você tem clareza, transparência. Tudo fica mais fácil. Legal, tô falando, ele não gosta de adivinhar. Eu não consigo. Que o outro adivinhe. Uau. Né? Ficar emburrado, ficar lá triste. Me verbalizo, eu tô triste por causa disso. Você ontem esqueceu de fazer isso para mim. Me desculpe, hoje eu vou melhorar. Então é isso. E aí o detalhe de você ficar emburrado é que essa chave aqui é poderosa também. André, já coloca na tela aí que o pessoal precisa entender o seguinte: quando você fica emburrado, significa que você é burro. Não tem jeito. Emburrado significa que você é burro. Então, assim, cara, quantas vezes a gente comete determinadas burrices, né? Não, e burro fala ainda, viu, gente? Gente, que é um tempo mais perdido do que brigar. Que loucura, cara. Cara, o Francis é seu amigo? Francis é meu amigo de comunidade, é um cantor excepcional.
Ele é um cara que nos ajuda muito lá no Encontro de Casais. Ah, tá dizendo aqui, um abraço. O Hélio também, o Hélio é a esposa dele. Um casal querido. Esse encontro de casais é lá da Catedral? Da Catedral. Cara, esse encontro eu acredito que já deve estar no 100º, não sei o que lá. É o nosso próximo agora em agosto, 123º. Meu Deus. É o mais antigo de Goiânia. É. Com certeza é o mais antigo. Ele veio inspirado no encontro de casais de Morrinhos, e aí foi o primeiro. Ele que ramificou para todos esses outros que existem hoje. O primeiro de Goiânia foi o da Catedral. Uau. Cara, uma coisa que eu quero falar para você, casal que está aqui, eu tenho certeza que vocês falam isso em todos os encontros lá, e aqui é um encontro de casal também. E aí eu digo para você, né, meu amor? Cara, sirva, vai servir. Porque enquanto você vai servir, o Senhor está servindo você, né? Porque Ele veio para servir. Assim, eu vim para servir e não para ser servido. Então, quando você está servindo o Senhor, por incrível que pareça, a coisa mais louca, né? É melhor que fazer. O Senhor está te servindo. Então, a gente bate na tecla nos encontros de casais, porque às vezes reúne 80, reúne 100. Nós tivemos num encontro de casais do Marcos Rogério, como chama lá na Assunção, e aí eram muitos casais, e uma das chaves que a gente trouxe, cara, sirva, saia daqui, vai fazer alguma coisa, vai distribuir, vai entregar uma cesta. Não precisa servir aqui não, vai servir na sua comunidade, lá no seu grupo espírita, no seu terreiro de candomblé, onde você quiser servir, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa. Seja bom. Seja bom. Seja bom. Né? Vai fazer com que pessoas sejam felizes. Também ser o melhor, porque quando a gente fez o encontro de casais, no próximo encontro nós somos convidados para servir na animação. E lá é uma banda, né? Caraca, velho. Mas ele é uma banda. Eu brinco que eu sou da pastoral da coreografia, porque lá todo mundo toca e canta. E o Maurício já contou no início, né? Tanto que eu sou boa para cantar e a gente não toca nem campainha. Então, assim. E eu lembro direitinho do Rubinho, né? Nosso grande amigo Rubens Kirsten, nosso irmão. E ele falou para mim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E isso nos deixa aqui até hoje. Então, isso me deu força para fazer. Então, eu não canto, mas eu faço outra coisa. Às vezes, eles me chamam de pipoca, porque eu sou que está lá pulando e levantando os braços e fazendo o povo cantar e dançar. Eu acho que cada um tem o seu papel. Sim, também acho. Né? Então, faça o que você consegue fazer. Esse espírito de criatividade que Deus nos dá, às vezes você não sabe cantar, mas você encanta. Né? Você fala da área de comercial, por exemplo, venda, eu também sou vendedor. E assim, cara, os meus encontros com o pessoal do comercial é violento. Por quê? Porque a minha ideia é trazer esse conceito realmente. Porque, cara, eu já atendi cliente, por exemplo, que eu falo assim, cara, quer saber de uma verdade? Eu não estou nem um pouco interessado em vender para você. O cara fica doido. Fala que é de verdade. Eu quero encontrar você, encontrar a sua história, te contar a minha e tomar um belo café. Se você vai me comprar de mim, se nós vamos fazer um negócio, isso é consequência. Então, isso gera uma energia bonita. E isso é uma criatividade. Então, vamos usar isso. Então, se a gente não canta, vamos encantar, né, meu amor? Bora. Você canta também, meu. Você canta no jubileu. Canta ou encanta? Acho que é mais encanto do que canta. Gilberto, deixa eu mandar um abraço aqui para Claro, fica à vontade, o programa é seu. E a Ana Cláudia, nossas amigas aqui do grupo do vinho. Uau, que bacana. É grupo do que você pensar. Que bacana. Escolhe. A Clélia gosta. Graças a Deus. A Clélia também gosta de um vinho. Quando nós formos na sua casa, viu, Alice, nós já estamos convidando para cá. É porque assim, já não gosta de não está convidando os amigos, te convida os novos. Tem chapinha lá em casa. Vambora. Chapinha dá dor de cabeça. Gente, olha só. Você falou duas coisas aqui muito bacanas que eu queria focar. É uma chave poderosa. Emissor e receptor. Gostei dessa. Né? Porque tem aquele que vai emitir e aquele que vai receber aquilo que você está falando. Então, você pega essa chave, poderoso. Sempre entenda o seguinte: toda vez que você está falando, tem alguém que precisa receber uma mensagem. Como é que essa pessoa vai receber? Então, às vezes, ela está de cabeça baixa, nem prestou atenção no que você falou. Olha nos olhos dela que você já falou. Já conversa pelos olhos. E uma coisa que você falou poderosamente, cara, que o segredo de um casamento extraordinário é a caridade. Cara, isso entrou como um raio aqui no meu coração. Porque eu acredito literalmente, porque quando a Bíblia traz para nós sobre caridade, está falando do amor. Mas a gente pegar a palavra caridade mesmo, cara, caridade é oferecer para aquele que às vezes não está merecendo e para aquele às vezes que merece muito, mas naquela hora você não tem. Você imagina? Você merece muito. Quantas vezes, às vezes no trânsito, você vê que alguém está te pedindo e naquele momento você olha no olhar daquela pessoa e fala, cara, eu queria ajudar essa pessoa. E às vezes você não tem ali uma nota, não tem um trocado, não tem um dinheiro para ajudar aquela pessoa naquela hora. Já aconteceu comigo.
né? Então, assim, é você oferecer para uma pessoa que às vezes está merecendo muito, mas naquela hora você não tem. Essa caridade é poderosa, essa chave eu vou guardar para mim. Eu acho fundamental. A gente tem sempre olhar caridoso um terceiro, dentro do casamento principalmente. Bonito. Né?